Muito bem, meus queridíssimos Gunners, agora de banho tomado, de cabeça fresca, depois de analisar esse Arsenal e City com um pouco mais de calma. Para quem me viu na transmissão ao vivo do jogo, viu que eu estava um pouco nervoso, né? Principalmente depois do que aconteceu no último minuto da partida. E a gente teve, claro, o pós-jogo ali na transmissão, mas eu gosto sempre de depois analisar o jogo com calma, ver o que realmente aconteceu, inclusive escutar, né, outras coisas que aconteceram ali, outras informações que chegam depois do final da partida. E eu não vou falar de arbitragem nesse início, tá? Eu prefiro muito mais falar que eu tenho orgulho desse time do Arsenal. Inclusive é o título desse vídeo, eu tenho muito orgulho desse time do Arsenal. Sou torcedor desde 2006 e nessa era Emirates a gente viu muitos times do Arsenal, como diz Caio Ribeiro, times bananões, times que fraquejavam na hora H, na hora da decisão, fraquejavam contra equipes do Big Six, principalmente em jogos fora de casa. A gente viu o Arsenal tomar várias goleadas aí contra os times grandes da Premier League. E hoje nós temos um Arsenal que é exemplo e é tudo aquilo que nós torcedores pedimos durante todo esse tempo, né? Com o Arsène Wenger, depois com o Unai Emery, com a breve passagem do Fred Ljungberg como treinador interino e depois, claro, com o Mikel Arteta. E hoje nós temos um Arsenal que nos dá orgulho de assistir, de acompanhar e de torcer, que é o mais importante. O Arsenal chega a 5 jogos na Premier League ainda invicto e foi ao Etihad Stadium, que é um lugar em que não vencemos há 9 partidas, há 9 anos, desde aquele grande jogo de Santi Cazorla em 2015, quando a gente venceu por 2-0. De lá para cá foram jogos dificílimos, a maioria deles empates ou derrotas. Inclusive já sofremos algumas goleadas lá. E dessa vez foi muito diferente. No ano passado a gente já tinha empatado por 0-0 e ouvimos críticas do Rodri, que falou que o Arsenal tinha uma mentalidade de não querer vencer os jogos lá no Etihad e simplesmente buscar um empate. E, de fato, no ano passado eu acredito que a gente foi mesmo pelo empate, mas dessa vez foi diferente, viu, seu Rodri? Dessa vez o Arsenal foi ao Etihad Stadium para conquistar 3 pontos, mesmo sem ter um dos seus principais jogadores, o Martin Odegaard, machucado talvez até o mês de novembro. A gente vem de uma sequência pesadíssima de jogos, enfrentamos o Tottenham fora de casa com apenas garotos no banco de reservas, né? Um time esfacelado aí, principalmente pelas lesões da data FIFA. E depois tivemos a Atalanta fora de casa pela Champions League, um jogo muito difícil também, que conseguimos um empate aí por 0-0 com uma excelente defesa do Raya, né? Uma defesa histórica, que ele não considera a maior defesa da sua carreira, mas tudo bem. E uma sequência realmente muito pesada de jogos que culminava nesse jogo agora contra o Manchester City. Mais uma vez fora de casa, uma sequência de 3 jogos fora de casa. E eu vou confessar para vocês que se me oferecessem um empate antes da partida, eu aceitaria de olhos fechados, tá? Eu acho que todos nós aqui aceitaríamos um empate, até porque no ano passado a gente viu que o empate não fez tanta diferença, né? Contra o City foi até um bom resultado. O que fez a diferença mesmo foram os jogos contra as equipes de meio de tabela ali, que a gente acabou perdendo pontos. E dessa vez, apesar de, claro, eu querer a vitória, eu acho que o empate também estaria de bom tamanho, como eu falei, se me oferecessem antes da bola rolar. Mas, devido às circunstâncias da partida que eu vou falar aqui, eu acho que o empate acabou não sendo um bom resultado. O jogo começou com o City dominando os primeiros 20, 25 minutos muito bons do time da casa, se impondo e mostrando que por que é o atual tetracampeão inglês e por que é o favorito toda a temporada, né, para conquistar o título. E criou uma grande chance com o Gundogan primeiro, que chutou para fora, chutou meio torto ali, jogou para fora. Depois, logo em seguida, conseguiu uma falta ali que ele bateu na trave. Então o Gundogan foi as 2 primeiras grandes chances do City no jogo. E logo depois, com 9 minutos, depois de um vacilo defensivo do Arsenal que parecia meio perdido em campo nesses primeiros minutos, um vacilo ali do Calafiori, mas também do Thomas Partey, que faz uma corrida meio estranha. Inclusive, um Gunner lá do nosso grupo no WhatsApp me chamou a atenção disso, mandou o frame que eu vou colocar aí na tela para vocês.
o Partey faz essa corrida para o lado errado e gera esse espaço ali na defesa do Arsenal. O Savinho faz a enfiada de bola para o Haaland, que aí não perdoa, né? Não tem como a gente deixar o Erling Haaland, que chega a 10 gols em 5 partidas de Premier League nessa temporada, livre cara a cara com o Raya. E aí ficou muito fácil para ele apenas bater no canto e, aliás, nem foi tanto no canto assim, e fazer o 1-0. 1-0 fazia com que o City começasse o jogo realmente avassalador. O Arsenal ainda, como eu falei, tentando se encontrar em campo. O Arsenal que entrou com algumas mudanças, o Calafiori sendo titular na lateral esquerda, o Timber sendo puxado para o lado direito, Ben White no banco e o Declan Rice de volta à equipe, né? Se a gente comparar com o time que enfrentou o Tottenham. E essas foram as mudanças principais. O Trossard foi o nosso falso 9 ali, o Havertz recompondo aqui no meio campo, né? O Arteta fez alguns ajustes para enfrentar esse Manchester City, mas no início não estava dando muito certo não. Só que aí, depois ali da metade do primeiro tempo, o Arsenal começa a tomar conta da partida, começa a controlar, começa a trocar passes e consegue o gol de empate com o Calafiori, que era a novidade na equipe titular, jogada pelo lado esquerdo. O City inclusive reclamou que o árbitro tinha chamado o Kyle Walker para uma conversa e acabou que o Arsenal bateu a falta rápido ali e o Walker não voltou a tempo. O Gabriel Martinelli foi acionado pelo lado esquerdo, fez a jogada pela linha de fundo, cruzou para trás, rasteiro, e o Calafiori de primeira, né, bateu no canto, no ângulo praticamente, sem chances para o Ederson para fazer o seu primeiro gol com a camisa do Arsenal. E que golaço, e em que jogo para se fazer o primeiro gol com a camisa dos Gunners. Ele fez um gol bem parecido com o do Saliba na temporada passada, se eu não me engano, contra o Bournemouth, né? Um gol muito bonito também do Saliba. E esse gol deu muita moral para o Arsenal. O Guardiola, inclusive, dá um chute no banco ali quando o Arsenal consegue fazer o gol de empate, e a partir desse gol o Arsenal começa realmente a controlar as ações da partida e até o final do primeiro tempo domina o jogo e merecia inclusive ter feito mais. Teve uma chance com o Gabriel Magalhães de cabeça, ele acabou jogando por cima, e aos 46 minutos do primeiro tempo, bola na área do Saka, gol do Gabriel Magalhães de cabeça. Isso já virou rotina. O Arsenal hoje talvez seja o melhor time no mundo na bola parada. O Gabriel Magalhães chegou a 16 gols pelo Arsenal na Premier League, e desses 16 gols, 14 deles saíram de cobranças de escanteio. Então é uma arma muito poderosa do Arsenal e que aconteceu mais uma vez, que deu certo mais uma vez, e dessa vez contra o Manchester City. E o Arsenal chega ao gol de virada ainda no primeiro tempo. Para quem acompanhou a transmissão com a gente, viu ali a minha alegria, né, naquele momento. Eu estava vivendo um sonho. Nem nos meus maiores sonhos eu acharia que o Arsenal viraria um jogo contra o City ainda no primeiro tempo, né? E tudo estava realmente dando muito certo para o Arsenal, porque aos 16 minutos, eu esqueci de falar isso, o Rodri sofreu uma lesão que me parece grave. Ele levou as mãos ao joelho, chorou bastante ali depois do lance com o Partey dentro da área. Nem achei que o Partey teve culpa nenhuma, foi um choque normal. E o Rodri meio que sofreu a lesão ali sozinho. E o Rodri, que falou bastante, né, tem falado bastante, tem criado uma certa rivalidade com o Arsenal, acabou deixando o gramado aos 16 minutos, o que fez muita falta para o Manchester City nesse decorrer do primeiro tempo, né? Inclusive o Arsenal pôde se aproveitar disso, já que o Rodri hoje é uma das principais peças do mecanismo desse time do Guardiola. Então a gente chega ali à parte final do jogo, vencendo do primeiro tempo, vencendo por 2-1, e o árbitro nos dá 6 minutos de acréscimo. E eu acho até justo, porque o Rodri já tinha tido essa lesão e no primeiro segundo de jogo praticamente ele sofreu um choque ali com o Havertz, né? Primeiro lance do jogo, e ele já foi atendido pelos médicos e demorou ali talvez uns 2 minutos. Então, acho que os 6 minutos ficaram de bom tamanho. O problema é que esses 6 minutos passaram, a gente já estava indo ali para o 7º minuto de acréscimo e vem o lance capital do jogo, que muda completamente tudo. O Trossard faz uma falta ali pelas costas do Bernardo Silva, ele já tinha cartão amarelo, achei desnecessário, tá? A falta do Trossard já no final do jogo. O Arteta, inclusive, nesse finalzinho, colocava as mãos na cabeça, falava assim para os jogadores do Arsenal terem calma, né, terem frieza para poder terminar aquele primeiro tempo vencendo, e o Trossard acaba fazendo aquilo e logo em seguida chuta a bola. Aí o árbitro vai e o expulsa, e depois da partida foi veiculada a informação de que o Trossard foi expulso por retardar o jogo, por ter chutado a bola
assim como o Declan Rice tinha feito no jogo contra o Brighton. Isso já tinha gerado uma grande polêmica, é uma nova regra da Premier League, que o jogador não pode retardar, mas me parece que essa regra só é aplicada contra os jogadores do Arsenal, porque ainda no primeiro tempo o Jeremy Doku já tinha feito a mesma coisa e não foi advertido. Assim como o João Pedro no jogo contra o Brighton, que também chutou a bola para fora, assim, deu uma bicuda na direção do Arteta, inclusive, e não foi advertido. O Rice tinha dado um toquinho só na bola, tomou o segundo amarelo e foi expulso, e dessa vez a mesma coisa. Eu nem acho que o árbitro expulsou o Trossard por causa desse chute. Eu acho que ele expulsou pela falta em cima do Bernardo Silva, que não era para cartão, porque quando o árbitro apita a falta, ele já está tirando a mão aqui, já está tirando o cartão do bolso. Ele nem tinha esperado o Trossard chutar a bola ainda, né? O Trossard pode até ter pensado que era o fim do primeiro tempo, algo do tipo. Então, assim, não ficou claro a marcação e o Arsenal, mais uma vez, prejudicado pela arbitragem. É lamentável, eu vejo muitos torcedores ingleses, assim, já sem mais paciência com a arbitragem na Inglaterra. O Michael Oliver tem um histórico polêmico em jogos do Arsenal e mais uma vez foi escolhido para apitar o nosso jogo e contra o principal adversário que nós teremos nessa temporada. Então, é lamentável realmente a decisão da arbitragem, que simplesmente condicionou o segundo tempo. O Michael Oliver, inclusive, na temporada passada, apitou Arsenal e City e decidiu por não expulsar o Kovacic, que tinha dado 2 entradas criminosas para cartão, porque ele não queria interferir no jogo de maneira negativa. E agora? Qual que é o critério? No ano passado você não expulsou o Kovacic para não estragar o jogo, mas agora tudo bem expulsar o Trossard e estragar o jogo? Estraga o produto, estraga o melhor jogo da temporada. O jogo entre os dois postulantes ao título, Arsenal e Manchester City. E aí, o segundo tempo, a gente volta com o Ben White no lugar do Saka. Não sei exatamente qual foi a decisão do Arteta, se foi técnica ou se foi por lesão, se o Saka tinha sentido alguma coisa, né? Mas o que acontece é que o Ben White entrou para o Arsenal fazer uma linha ali de 5, quase 6 para se defender. O Havertz ficar ali isolado para as bolas aéreas e o Martinelli tentar ser uma nossa escapatória, mas ele praticamente não foi acionado. O Rice estava até tentando acionar algumas bolas, mas não conseguiu. O Martinelli me parecia muito cansado, até porque teve uma partida muito boa no primeiro tempo e no segundo praticamente marcou ali o Bernardo Silva o tempo inteiro, né? Se doou fisicamente. O Martinelli, que vinha sendo criticado nos últimos jogos, achei ele muito bem no jogo de hoje. E aí foi um ataque contra a defesa por 45 minutos, por 50 minutos, incrível. E olha, eu vou falar para vocês que eu já vi isso acontecer em vários jogos, de uma equipe ter uma expulsão no início do segundo tempo e ter que se defender, mas eu nunca tinha visto um time se defender tão bem quanto o Arsenal se defendeu contra o Manchester City nesse domingo. É impressionante a postura defensiva que o Arsenal adotou no jogo e a disciplina dos jogadores para não deixar espaço, para que o Manchester City não encontrasse espaço algum na nossa defesa, né? O City tentou de todas as formas, trocando passe de um lado para o outro, não chutou a maioria das bolas. Os jogadores preferiam um passe para tentar encontrar algum espaço e não conseguiam encontrar esse espaço. O Rúben Dias tinha recebeu várias bolas ali na entrada da área para arriscar um chute, mas ele arriscou acho que 2, 3 e errou todos eles, ou foi bloqueado, ele acabou chutando por cima. E o City fez algumas mudanças, entraram Phil Foden ou Jack Grealish já na parte final do jogo e mesmo assim não conseguia penetrar na defesa ali formada por Timber, por Ben White, por Saliba, por Gabriel Magalhães e por Calafiori, que depois deu lugar ao Kiwior. Já no final do jogo o Gabriel Jesus entrou e foi muito bem também na marcação, ajudando bastante defensivamente o Gabriel Jesus, como a gente já está acostumado a ver, né? Muita gente inclusive zoa ele por ser um atacante que é mais volante do que atacante, mas roubou muitas bolas ali no final do jogo e foi muito importante também nessa situação de defender que a gente estava e desse ataque insano do Manchester City durante todo o segundo tempo. E aí, pessoal, realmente chega a parte finalzinha ali do jogo. O árbitro deu 7 minutos de acréscimo e mais uma vez, assim como no primeiro tempo, esses 7 minutos não foram respeitados. O City consegue uma jogada ali pelo lado esquerdo, a bola bate no jogador do Arsenal, sai pela linha de fundo e o Arsenal, que já estava morto de tanto marcar, dessa vez não conseguiu
ficar ali grudado, né, na cobrança curta de escanteio, que aliás o City repetiu isso várias vezes, todos os escanteios do City foram escanteios curtos, né? E dessa vez o Grealish recebeu ali a cobrança do escanteio com muito espaço, invadiu a área, fez o cruzamento, e aí um bate-rebate dentro da área e o John Stones acabou fazendo o gol. Dessa vez ele superou o Raya, que vinha fazendo um segundo tempo espetacular. Hoje, para mim, o David Raya é o melhor goleiro do mundo, não vejo ninguém acima dele, exibindo um nível absurdo em sequência, né? Nesse início de temporada, a gente não precisa nem falar das defesas que ele fez no jogo contra a Atalanta, mas agora também repetindo ótima atuação. E dessa vez o John Stones chutou ali praticamente dentro da pequena área e não teve o que o goleiro espanhol fazer. E o City consegue o gol de empate aos 52 minutos, 51 minutos, 52 minutos, quase 53 do segundo tempo. E o árbitro tinha prometido o jogo até os 52, né? Ele fez aos 52,5, 53 quase o John Stones. E mais uma vez os acréscimos não sendo respeitados. E assim, é difícil a gente falar de conspiração, de que só estão prejudicando o Arsenal, mas essa é a minha impressão. Eu tenho essa impressão que o Arsenal está sendo o único time prejudicado na Premier League em jogos capitais. Os 2 jogos que a gente não venceu nessa temporada foram contra Brighton e City, com um jogador a menos e por expulsões bem discutíveis, né? E realmente é uma pena que esse jogo acabou dessa forma. A gente merecia ganhar o jogo, merecia sair com os 3 pontos pela batalha, pela luta que os jogadores do Arsenal fizeram no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos. E infelizmente essa vitória não veio o empate, mas o empate, como eu falei para vocês, se me oferecessem no início da partida, eu aceitaria. E a gente sai de cabeça erguida e vê um Manchester City comemorando um empate em casa contra o Arsenal com 10 homens. Né? Então eu acho que se tem algum time que sai vitorioso nesse jogo é o Arsenal, e sai mais forte ainda, mais fortalecido dessa sequência de 3 jogos seguidos fora de casa e 3 jogos dificílimos. Então eu tô, como eu falei no início do vídeo, com muito orgulho desse time. É um time guerreiro, um time que não desiste até o fim e que foi penalizado de maneira injusta na partida de hoje contra talvez um dos melhores times que nós temos hoje no mundo. O time do Arsenal tá de parabéns. Agora a gente tem uma sequência aí de jogos mais tranquilos. Temos o Bolton no meio de semana pela Carabao Cup. Temos depois o Leicester em casa pela Premier League. Se eu não me engano, depois a gente tem o Southampton. Então é uma chance aí de dar uma descansada. Mas eu acho que tem PSG pela Champions League aí nesse meio. Então não é fácil, é só início de temporada, mas é um início muito promissor. O Arsenal segue invicto, caiu para a 4ª posição, né, devido a esse empate. Podia ter assumido a liderança se vencesse o City, chegaria a 13 pontos. Mas é isso, acho que está de bom tamanho. Acho que todos os torcedores do Arsenal estão orgulhosos nesse momento da equipe. Estão felizes com o trabalho do Mikel Arteta nesse início de temporada, e a gente só tem a crescer realmente nessa temporada. Estou muito feliz, apesar do empate, apesar desse empate frustrante, e sequência aí a gente tem que com certeza conseguir mais resultados positivos e brigar pelo título até o final. Mostramos para o City que nós somos um time muito forte, e hoje nós somos talvez o único time na Premier League capaz de fazer o que fizemos hoje no Etihad Stadium, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma novidade aqui também no canal. Vou tentar sempre fazer análises pós-jogo aqui com a mente um pouco mais calma, mais tranquila, mais fria. E eu conto com o apoio de vocês aí, deixando o like, se inscrevendo no canal e também deixando o seu comentário, o que você achou dessa partida entre Arsenal e Manchester City, esse empate por 2-2, esse empate com um sabor de derrota no final, mas que também tem aquele sabor de luta, de vitória, e de que é um time muito forte que vai lutar aí por grandes coisas nessa temporada, beleza? Grande abraço e a gente se vê na próxima.